Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais um dia, sextou, 17 de outubro de 2025. Vamos lá. Hoje vou contar a história, o dia que eu quase morri na aviação privada. Pra quem não sabe, lá em, acho que foi 2000, não sei quando foi a época não, né? Eu morava em Rio Grande, eu sempre quis ser piloto de avião, né? E o meu sonho era entrar para aeronáutica. E eu não entrei, não consegui, fui para marinha. Não entrei para aeronáutica, né? Eu queria ser piloto, não passei no curso, estudei muito, mas eu tinha que trabalhar, aquela história toda, então não consegui. Os caras ficavam preparando 5 anos. Mas eu fiz particular. Eu fiz um curso de piloto de avião, piloto privado. O piloto privado é a porta de entrada na aviação, né? Você se inscrevia na época no Aeroclube, fazia um curso lá, são 5 matérias, teoria de voo, meteorologia, mecânica da aviação e regulamentos, né? A prova era puxada, a prova não era no Aeroclube, a prova era no DAC, no antigo Departamento de Aviação Civil, né? Na época eu fiz lá em Porto Alegre. E depois você tinha que pagar as horas de voo, né? Tinha as horas práticas, né? Você voa solo. O que é voar solo? Você sozinho é habilitado com 40 horas, mas se tu tiver aproveitamento. Como eu não tinha dinheiro na época, cada hora de voo custava acho que R$80, era muito dinheiro nessa época. Então eu ia fazendo pouco, fazia 2 horas por mês, não sei o que. E lá no Rio Grande do Sul tem muito vento de través, vento que corta a pista no meio, então era complicado voar lá, né? Tanto é que eu tive que eu pedi para ser transferido para um farol, onde eu ganhava mais, farol de Mostardas, lá no Rio Grande do Sul, pode procurar. E também, se quiser procurar, fazer que eu tô mentindo, minha habilitação na diretoria de aviação civil tá como Jones Benedito Marques. Pode procurar também, que tá lá a habilitação ainda. Só que não tá válida porque eu não fiz exames médicos, né? Depois não continuei. Vamos lá. E durante o curso, você tem que fazer nas últimas horas, você tem que fazer uma navegação. A navegação de todos os outros do pessoal lá era tudo ali por lá, por pertinho lá. Como eu fui no Aeroclube de Rio Grande, o pessoal ia pra Pelotas, Canguçu, que era ali perto. Só que a minha navegação eu achava muito fraquinha. A minha navegação, na época, eu falei assim, vamos mais pro interior. Aí nós fomos para Santa Cruz do Sul, foi um pouso, e outra era Cachoeirinha. E tinha uma cidadezinha no meio, que não me lembro o nome, pequenininha, uma pista pequena. E na época não era GPS, você tinha carta aérea na perna pendurada e você ia voando e olhando o solo, sob condições meteorológicas, né? Ah, eu tenho que passar em cima de tal ponto a hora. Aí você passava um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, você corrigia o nariz do avião, né? Por causa do vento, coisa e tal, pra ficar sempre na rota, né? Bom, Rio Pardo, o nome da cidade. O meu instrutor era o Godoy, um cara novo, mais novo do que eu. Mas, porra, a gente sempre fazia algumas merda, né, cara? Agora eu posso falar. A gente, quando fazia aula prática lá, a gente passava embaixo com o avião, embaixo de rede elétrica, entendeu? Porra, era foda. A gente fazia algumas merda lá, né? Tentava fazer, ele dava pane, ele se me sacaneava. Pane! Aí eu tinha que pousar em qualquer lugar. Então eu sempre escolhia um lugar, uma estradinha torta, a melhor estrada reta que tinha pra pousar, e era só, a gente nunca pousava. Quando chegava no final, dava máquina, dava motor e o avião saía. Vamos voltar à história do voo. Aí, entendeu? Aí eu decolei, aí nós estava passando, aí passamos em cima de Rio Pardo. E aí eu falei com ele no voo: essa aqui não é a terra da tua mãe, né? A gente fala pelo rádio, ele ia atrás, né? Que o avião era pequeno, era um monomotor. E aí, quer descer? Só que o nosso plano de voo, que a gente tem que fazer um plano antes de decolar. Ó, nós vamos por aqui no rumo tal, avisar os aeroportos que nós vamos chegar, avisar o departamento civil que nós vamos em tal lugar, pousar, tá bom. Só que Deus sempre te avisa de uns problemas, né? Um dia antes de fazer o planejamento do voo, eu vi um documento lá uma revista de pessoal que voava garimpo. Garimpo é aquele pessoal que voa meio clandestino lá na região da Amazônia, né? Opera em pista, que às vezes era melhor
tu dispensar a direção do vento se tivesse um aclive. Por que isso? O que vale para o avião não é a velocidade do solo, é a velocidade do vento. Então, se o avião decolar e pousar contra o vento, você tem um ganho, você tem a velocidade do vento, mais a velocidade do avião, você consegue a velocidade para tirar o avião do chão. Então, a velocidade que o ar passa embaixo das asas que importa para a aviação. Aí, tudo bem, voltamos a Rio Pardo. Aí tal, então, às vezes, no garimpo, você tinha que dispensar, né, na história, assim, ó, você tem que, às vezes, é preferível você dispensar, se tiver uma região aclive, um relieve, dispensar essa direção do vento e pousar a favor do vento, entendeu? Ou decolar, dependendo da região, né? Mas aquilo passou. Aí vamos. Rio Pardo, o aeroclube lá era uma pista de grama, era para ser grama, mas estava mato. Com um aclive, certo? O vento estava soprando da cabeceira mais alta para a cabeceira mais baixa. A cabeceira é as extremidades da pista de coisa, né? Na cabeceira mais baixa era um descampado. E aí, primeira coisa, vamos pousar? Vamos pousar. Era um pouso não autorizado. Primeiro tinha que fazer um voo rasante para tirar a vaca do meio da pista. Já começou aí, papai do céu, olha, vai dar merda. Fizemos isso, a vaca saiu. Quando viemos pousar, de maravilha, a grama estava alta, o avião pousou rapidinho, poucas mesmo. Aí eu parei lá na cabeceira, esperei ele lá, fui lá dar um beijo na mãe dele, pegou uns pão lá e vamos decolar. Para decolar, a gente tinha que decolar da cabeceira mais baixa para a cabeceira mais alta, se quisesse obedecer a direção do vento. Tudo bem. Aí eu falei assim, e o motor tava um pouquinho com problema, sabe? O motor de avião, para quem não sabe, ele tem dois sistemas de ignição, né? Você desliga quando você testa um, você tem que dar uma variação de menos de 10 RPM de um para o outro, né? Só que quando você desligava um, caía bem mais, né? Então já não estava tão legal não, já estava indo para as 25 horas de revisão. Aí fomos lá para baixo, na cabeceira. A grama estava um pouquinho bem alto, né? Não tava uma grama, tava um matinho, sabe aqueles matinhos fininhos, alto? Tá, aí ele falou assim, ó, Jones, vamos dar motor, né? Vamos segurar nos freios o avião, né? Até o motor atingir uma boa rotação, quando tiver quase já arrastando, a gente solta os freios. O avião vai começar a correr, a gente já sai com um dente de flap. Flap é um negócio que fica não na extremidade da asa, no meio da asa, essa asa maior, que ela aumenta a curvatura da asa. Então você consegue aumentar a sustentação, consegue com menos vento conseguir tirar o avião do chão, que ele voe mais com menos vento, tá? Mais ou menos isso, a grosso modo. Me desculpe se não deu para entender. Vamos lá. Demos máquina, soltei os freios, avião correndo, pista acabando e o avião não saiu do chão. Aí não tava. Aí eu falei assim, aí o Godoy deu mais um dente de flap, que já estava errado, que também... Qual é a desvantagem? Quando você tá flap, você também aumenta a resistência, que a gente chama na aviação de o arrasto do avião. Rapaz, nós tinha que tirar o avião do chão, onde ia se esborrachar na casa, que tava na cabeceira. Rapaz, quando nós puxamos o avião do chão, a velocidade despencou, caiu. Nós fomos pendurados pelo motor, né? Tanto é que para nós sair, nós tínhamos que desviar de um poste de luz. Olha só, passamos raspando no telhado da casa. Nós tínhamos que desviar de um poste de luz que tinha à esquerda. Cadê o poste? Que ele estava atrás, tá aqui. Aí desviamos no poste de luz, demos um pouquinho de nariz do avião para ele pegar um pouco mais de velocidade e saímos. Mais um pouquinho de que bater as asas. Rapaz, eu falei assim, papai do céu, meu anjinho da guarda me deu. Aquilo ali eu perdi uma vida. Mas graças a Deus concluímos. A aviação foi muito bom. Foi legal. E foi isso aí, né? Depois eu solei, depois de uns tempos atrás eu fiz o meu solo. Depois eu não voei mais, que ficou muito caro. O próximo passo seria aviação comercial, né? E piloto comercial é mais horas, entendeu? E fica muito caro, né? Aí eu falei assim, acho que vou para aviação desportiva um dia. Aí comecei a pensar em comprar um trike. Trike é uma asa delta com motor, né? E fazer para aviação.
Mas eu não continuei com a aviação, mas ela me deu bastante conhecimento, sabe? Assim, conhecimento de teoria de meteorologia, conhecimento que me ajudaram na engenharia, me ajudou bastante para entender alguns processos na engenharia mecânica, né? E foi muito bom, foi muito bom. Conhecimento. Até hoje a gente, quando eu vejo assim, eu guardei meus livros lá, aprendi bastante. Então, a história de hoje foi essa aí, o dia que eu quase morri na aviação. Bom, vamos lá. Bom dia para vocês, ou boa noite, para a hora que vem.